Construtor e incorporador, você sabia que é obrigatório ter o quadro resumo nos contratos de compra e venda de unidades autônomas durante a sua construção? Hoje vamos falar sobre o quadro resumo, que desde 2018 é obrigatório constar em todos os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas que fazem parte de um registro de incorporação imobiliária. Olá, sou Matheus, diretor de desenvolvimento do Arx, ERP da construção civil. O quadro resumo é obrigatório nessas circunstâncias de acordo com o artigo 35 da Lei de Incorporação e deve fazer parte do início do contrato, não podendo ter nada antes dele e deve conter uma série de informações que vamos abordar neste vídeo. Quero só deixar um porém bem rápido nesse vídeo para que você, incorporador, tome cuidado com contratos editados e emitidos manualmente na sua empresa. Existe um risco enorme de gerar prejuízos ao se emitir um contrato com erro. Por isso, o nosso software Arx, que o link está aqui embaixo, criou o módulo Gestão de Contrato, que faz a emissão automatizada do seu contrato junto com o seu texto jurídico como ele é hoje, populando as informações da base de dados do ERP que foram validadas e conferidas por múltiplas pessoas com apenas um clique. Então o contrato pode até ser gerado pelo próprio corretor no plantão de vendas e sem risco de erro. Agora, voltando para o tema do vídeo, vamos para as informações que devem constar no quadro resumo e vou colocando alguns exemplos disso aí na tela ou o texto do artigo para ficar mais claro o que é essa informação. Número 1, o preço total a ser pago do imóvel. Então o valor de compra e venda deve constar como item número 1 do quadro resumo. Número 2, o valor das parcelas, ou no caso da parcela única de ato, sinal ou entrada, como você preferir chamar, assim como a forma de pagamento, destacando o valor pago à vista e os seus percentuais sobre o valor global do contrato. Número 3, o valor da comissão referente à corretagem e suas condições de pagamento e identificação do corretor ou imobiliária beneficiária do valor. 4. A forma de pagamento das condições contratadas do preço do imóvel, com indicação clara dos valores e vencimentos de cada parcela. Número 5. Os índices de correção aplicáveis sobre o contrato. E quando houver mais de um índice, explicar as regras de incidência de cada um. E já comendo o item 7 aqui, que vamos pular a seguir, se soma com esse aqui, pois é a mesma coisa, porém trata dos juros contratuais aplicáveis. É importante constar em qual se aplica os juros e o regime de cálculo também. No item 6, destacar as consequências pela rescisão contratual, seja por todos os motivos possíveis, desde distrato, inadimplência e falta de cumprimento de obrigações das partes, e deve constar em negrito as penalidades aplicáveis, assim como os prazos para a devolução dos recursos pagos. Item número 8, destacar as informações sobre a possibilidade do direito de arrependimento do comprador. O número 9 é destacar o prazo para quitação das obrigações pelo comprador após a obtenção do auto de conclusão da obra, ou seja, a emissão do habite-se. O número 10 são informações sobre os ônus que recaem sobre o imóvel, principalmente quando vinculá-lo como garantia real de financiamento destinada à construção do empreendimento. Ou seja, se você vai alienar o terreno ou a obra em favor de financiamento para a construção, precisa constar informação no quadro resumo. O item 11, o número do registro de memorial de incorporação, matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. Dentre os itens não engloba, por exemplo, o número da unidade autônoma, mas é interessante colocar. E por último, o item 12, que é o prazo para obtenção do auto de conclusão de obra, ou seja, o habite-se e as consequências contratuais do não cumprimento desse prazo previsto nos termos do artigo 43 da Lei de Incorporação. Agora, o que é importante frisar é que não tem uma ordem certa que essas informações precisam constar no quadro resumo, e sim que tudo isso deve fazer parte do quadro resumo quando houver a aplicação do item específico. Isso quer dizer que se não há juros contratual, não precisa aplicar o item 7 constando a ausência de juros, mas alguns itens são mandatórios e sempre existem, como por exemplo o prazo da obra e os dados da incorporação. E no caso de ausência de qualquer uma dessas informações, o incorporador está sujeito a alguns riscos. Ele será notificado e terá um prazo de 30 dias para aditar todos os contratos e resolver essa omissão, na qual, se ele não sanar, vai dar justa causa para rescisão contratual unilateral pelos compradores se optarem por isso. E aí, deu para entender a importância de ter um quadro resumo bem validado e em conformidade com a lei? Não deixa de conhecer o sistema Arx e como ele consegue automatizar a geração de contratos da sua empresa. E deixa aqui nos comentários o que achou e não esquece de dar like e se inscrever. Até mais!